Agora nós vamos testar teste das diferenças em médias. Tá? Até o momento que nós temos falado de proporções, né? E agora vamos falar de médias. A fórmula é bastante parecida, né? Aqui a parte de baixo, o erro padrão um pouquinho diferente, mas o raciocínio é o mesmo. É aqui o intervalo de confiança conjunto entre esses dois parâmetros. Justamente vamos voltar lá no começo. O raciocínio continua valendo. A gente está testando para ver se nós estamos neste caso aqui, em que a gente tem populações com valores diferentes, mas existe uma chance sim das amostras darem valores parecidos, ou se nós estamos nessa situação aqui, em que as populações têm o mesmo valor, só que as amostras deram valores parecidos. Então, é basicamente o mesmo raciocínio que nós estamos tratando, né? E como tudo são valores que, devido ao teorema do limite central, elas têm uma distribuição normal em torno dos valores populacionais, nós podemos fazer as estimativas necessárias. A principal diferença entre calcular a diferença em médias e não mais em proporções é que agora nós usamos a estatística T. Né? A estatística T a gente tem que olhar numa outra tabela que não a estatística Z. E a estatística T nós temos que olhar os graus de liberdade. E nós temos, né, segundo a regra estipulada na estatística, a gente vai usar o menor grau de liberdade entre N1 e N2. Tá bem? Então, ou seja, aquela regra da prudência que diz que nós temos duas amostras com dois diferentes graus de liberdade e nós vamos usar então o menor, primando sempre pela prudência. E nós testamos aqui a diferença entre os valores amostrais e a diferença entre os valores populacionais. Esses valores aqui nós vamos considerar zero, porque é a nossa H0, tal como a gente fez na diferença de proporções. Tá? E aqui embaixo nós usamos essa fórmula para calcular o erro padrão dessas estimativas aqui, que é a covariação conjunta entre a primeira amostra e a segunda amostra. Vamos partir direto para um exemplo. Olha, nós temos aqui o nível de satisfação dos usuários com o atendimento da internação, do pronto-socorro e do laboratório. Então, nós temos aqui as notas. Nesse caso aqui, a administração direta teve uma nota superior no que se refere ao pronto-socorro, e já a internação e ambulatório, as organizações sociais tiveram uma avaliação melhor. Tá? Mas qual que é o ponto? Né? Inclusive é um ponto que eu falei, né, quando os técnicos que apresentaram essa pesquisa, eu estava junto na apresentação inicial dessa pesquisa, e eu até falei, olha, quais dessas diferenças aqui são estatisticamente significativas, viu? Tem a impressão que essa daqui não é. Na pesquisa, como a gente tem uma amostra muito grande, todas as outras são estatisticamente significativas. A diferença é estatisticamente diferente de zero. Embora, substantivamente, acaba sendo bem pequena a diferença entre elas. Né? Mas vamos fazer um teste estatístico formal aqui, para a gente saber se nós podemos dizer se essas diferenças observadas aqui elas se devem a um erro aleatório nas amostras ou realmente a diferença na avaliação dos usuários. Vamos usar aqui o teste para aqui avaliar a diferença entre a avaliação dos usuários para internação. Nós podemos reparar aqui que os usuários das OETs deram uma nota ligeiramente superior ao atendimento dos usuários da administração direta. Supondo que nós temos uma amostra de 100, no caso da primeira amostra, as OS, e 150 para o segundo caso, a administração direta, e esses desvios padrões aqui, vamos calcular a chance dessa diferença ser estatisticamente significativa para 95% e 99% de confiança. Vocês recomendo agora que vocês paralisem o vídeo, tentem, utilizando esta fórmula aqui, resolver o exercício, verificar se essa diferença é realmente estatisticamente significativa e depois solte o vídeo para ver a solução que eu vou dar agora.
Bem, a aplicação da fórmula é essa daqui. Nós calculamos a diferença entre a média da primeira amostra, as OS, essa daqui, e a média da segunda amostra, da injeção direta, essa aqui. A diferença entre os valores aqui de referência eu vou colocar como zero, simplesmente, e eu vou usar os valores dados aqui pelo próprio exercício de desvio padrão e tá a diferença de amostra para calcular o padrão aqui embaixo. E a diferença, então, o valor dessa estatística aqui vai ser 1,75. Ou seja, esse é o nosso valor T. A estatística T desses testes deu 1,75. Tá? E o segundo passo, então, é descobrir o valor crítico. Né? E olhando lá na tabela, se vocês olharem lá na tabela T, podemos até olhar aqui rapidamente, né? Tá aqui, ó, tabela T. A tabela T vai até 50 no máximo, eu acabei usando o valor máximo, pelo menos essa tabela aqui, se vocês procurarem na internet vão conseguir tabelas que tem mais valores, mas eu acabei usando o valor de 50, que é o valor máximo que nós temos aqui. Por esse exercício, já que nós temos uma amostra, a menor amostra tem 100 indivíduos, nós poderíamos considerar que os graus de liberdade do teste é 99, mas como não tem na tabela, eu acabei usando 50, que é o maior valor. Mas acaba que a diferença não vai mudar o resultado. Então, para o teste de 95% de confiança, este é o valor da estatística do valor crítico. E para 99% de confiança, que é aqui, aqui está o valor crítico de referência. Como conclusão, nós podemos chegar à conclusão de que a estatística T encontrada, 1,75, ela é suficiente para refutar a hipótese nula a 95% de confiabilidade, mas não a 99%, porque aí seria necessário no mínimo 2,4%. Tá bem? Então, resultado, esse teste aqui, essa diferença, ela é estatisticamente significativa com 95% de confiança, mas não com 99% de confiança. Tá bom, então, o próximo passo, então, eu desafio vocês a tentar resolver esse mesmo exercício usando os métodos do valor P e também o método do intervalo de confiança. E vejam se vocês conseguem chegar no mesmo resultado. Obrigado.